Muito boa noite, traders. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Panorama de Abertura. Hoje é domingo, dia 18, são 19 horas. Vamos lá fazer um estudo de mercado para esta semana, para o dia de amanhã em especial, né, para o pregão de amanhã no dia 19. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixa aquele like maroto. Antes de mais nada, compartilhe essa live também com seus amigos, naquele grupo do WhatsApp. Quero agradecer também aqui, antes da gente começar os nossos estudos, aos donates que foram enviados. Quero agradecer aí o Ed21. Obrigado pelo donate, meu querido. Quero agradecer o Aaron pelo donate enviado. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, nenhuma mensagem, mas eu quero agradecer imensamente. Agradecer também ao Edmilson. Gratidão, tamo junto, meu querido. Sempre trabalhando aqui em prol de vocês, para ajudar todos vocês. Lembrando que todas essas doações estão sendo utilizadas para benefício de vocês mesmos, né? Tivemos ali no final de semana um replay de mercado com a utilização de um indicador que foi adquirido ali pelas doações. Tamo junto, meu querido Rubens. Obrigado pela doação. Já foram todos, né? Não, falta mais um aqui. Rubens. Jaqueline. Espero ter colaborado muito. Obrigado a todos pelo envolvido no processo. Obrigado, minha querida Jaqueline. Com certeza você colaborou significativamente. Faz parte da história. Então, bora que bora. Se você quiser fazer sua doação também, pode direcionar a sua câmera do seu QR Code para esse QR Code que está acima de mim. Ou aqui na descrição desse vídeo também vai ter um link para fazer a doação, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Turma, então nós já estamos aqui com o nosso Ibovespa na tela, nosso termômetro de mercado. Vamos aqui abrir a nossa canetinha, vamos recapitular o que aconteceu ali na sexta-feira. Tivemos um pregão ali com vencimento de opções, né? Eu não fico aficionado por essa eventualidade. A primeira coisa e sempre mais relevante vai ser as estruturas de mercado, o que elas estão dizendo para a gente, certo? A princípio, né, lá no último panorama de mercado, a gente estava na expectativa de comprar índice e no dólar a gente tinha a expectativa de fazer uma compra, possivelmente, e depois seria vendas, né? Mas principalmente a venda era eminente que fosse acontecer na sexta-feira no dólar. Então vamos lá. No Ibovespa, na sexta-feira, tivemos a abertura do mercado, né? E essa descida forte aqui na primeira hora do dia. Eu já estava pensando aqui numa movimentação do Ibovespa, que a gente teria aqui um movimento de rally, base rally, né, sem nenhuma correção, igual foi anteriormente aqui, né? Tivemos aqui uma movimentação de base, depois outra alta. Então pegou ali algumas pessoas de surpresa, né, essa movimentação de baixa. Isso acaba ali levando muita gente a acreditar que o mercado ia continuar caindo, né? Uma vez que ele perde aqui a região que para o varejo seria ali o suporte, né, do mercado, então muita gente acaba sendo induzido a vender no rompimento deste fundo, né? E para quem me acompanha já há mais tempo, sabia que esse fundo aqui era um fundo de indução, um fundo de liquidez. É um fundo que está acima dos 50% do movimento, é um fundo de indução. Então, você percebe que operadores venderam neste fundo e ficaram travados já aqui, tá? Então, nós tivemos ali na sexta-feira uma captura da liquidez dessas regiões aqui, e o mercado já voltando aqui para o patamar onde praticamente foi a abertura. Então a gente já teve aqui um movimento de sweep, um movimento de abastecimento da liquidez. E certamente nós devemos estar preparados para
fazer o rompimento novamente das máximas históricas, continuar esse movimento de alta, tá? Então eu espero já que amanhã e nesta semana a gente renove a estrutura e continue aí a fazer essa movimentação de alta. Então a gente vai lá para o nosso mini índice agora. Gráfico de 60 minutos primeiro, obviamente, né? Inclusive, a princípio eu estava pensando que a gente ia conseguir trabalhar na compra aqui no 140 e 200, né? Acabou que não fiz nenhuma compra nessa região por conta da forma como ele foi descendo ali, né? Ele desceu os 15 primeiros minutos com muita força, com muita agressividade. Eu falei, galera, não vamos comprar. Não tá legal comprar desse jeito. Vamos esperar o mercado. Provavelmente ele vai capturar liquidez aqui, né? Aí tinha duas regiões de fundo aqui e tal. Não fizemos a compra porque também não deu nenhuma situação ali. Aí a compra começou a ser trabalhada aqui embaixo, naquela regiãozinha. Vou jogar aqui já no 15 minutos. Naquela regiãozinha de demanda compradora que nós estávamos querendo. Acho que foi na quinta-feira, né? Que eu estava esperando aqui para fazer a compra nessa região, que foi exatamente isso, ó. Quinta-feira, quando ele abriu aqui, eu estava querendo comprar aqui no 300, 390, e aí ele subiu sem tocar essa região. E aí na sexta-feira ele volta para tocar nessa região, aonde nós começamos a trabalhar aqui na movimentação compradora, né? Então no começo aqui deu bastante trabalho para engatar uma comprinha, o mercado chegou a pagar e tal, e aí ele volta. E aí foi onde nós conseguimos encaixar uma comprinha bonitinha. Eu fiz uma comprinha aqui no 139,325 e aí pegamos essa movimentação aqui subindo até o 990. O mercado ficou ensaiando aqui, né, fingindo que como se fosse cair, colocando as pessoas vendidas, né, os operadores do varejo estavam acreditando o quê? Queda, correção, ele estava acreditando numa nova queda. E aí, então, induziu as pessoas a vender. Eu acabei abrindo outro tradezinho de compra lá na comunidade Top Game, pegando aqui o stop dos vendidos. E aí pegamos mais essa movimentação para cima. Depois ele deu mais outra oportunidadezinha de compra e acabou o dia ali bem próximo ali da abertura, bem próximo das máximas do dia. Certo? Então foi um pregão sensacional na sexta-feira, mesmo aqui tendo um pouco de atrapalho aqui, né, dessa região aqui. No início aqui ficou uma briga grande aqui. Eu até imaginei que ele não fosse conseguir engatar ali uma movimentação interessante. E aí, praticamente não fizemos então nenhuma venda, né? A expectativa depois dessa captura de liquidez aqui, capturou mínimas de quinta-feira, capturou bastante liquidez. Acabei focando ali mesmo na ponta compradora do índice. E aí pro pregão de amanhã, a gente vai ter que trabalhar praticamente olhando aqui os fractais menores, tá? Porque no maior, o que a gente teria no fractal maior? A gente teria aqui o seguinte, vou apagar esses aqui, ó. Já foi, essa liquidez aqui já foi para o espaço. A gente teria aqui a perda desse fundo aqui, né? Faz uma mudança de característica interna, valida este topo aqui nos 5 minutos, certo? Então, tecnicamente, a gente tem um bloco de ordens vendedor aqui nessa região que também nem foi testado. Apesar que eu não tenho interesse em praticar essa venda aqui tendo esse movimento que veio buscar liquidez aqui na zona de desconto no pregão de sexta. Então, praticamente esse bloco para mim seria um alvo dessa operação compradora, tá? E aí o objetivo maior vai ser em romper essa região do 365. Num fractal menor, né, a gente tem umas quebras de estruturazinhas bem aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Ó, a gente tem uma quebra de estrutura bem aqui assim, né? Olhando ali no 1 minuto fica mais fácil de ver. Depois a gente tem essa quebra de estrutura aqui.
Aí nós podemos assumir também quebras de estrutura neste ponto aqui e neste ponto aqui, né? Então isso aqui seria liquidez, este fundinho aqui, e praticamente o mercado teria fechado o dia aqui em cima aqui já dessa região compradora, certo? Então, provavelmente a gente até teria ali, quem sabe, uma abertura com gap de alta na segunda-feira para romper essas regiões aqui de cima. Então, ele rompendo aqui este topo, ele quebra mais uma estruturazinha no 1 minuto, no 2 minutos, fica mais fácil de ver. E a gente poderia trabalhar em cima dessa estrutura que ele formasse. Se ele abrir com gap de baixa, tá? Se ele abrir com gap de baixa, seria um tanto quanto estranho. Nessa movimentação que subiu, ele valida também este fundo aqui, que ele não testou depois, né? Ele rompe aqui essa região, valida este fundo, mas também não voltou para testar. Uma das coisas que tem que ficar atento, porque querendo ou não, a gente tem um fractal primário de alta e aqui nós temos um fractal secundário de baixa nos 5 minutos. Então, nos 5 minutos, presta atenção, tá? Dá um pouco de confusão isso aqui, mas não é um bicho de 7 cabeças. No fractal maior, a expectativa é a gente subir, certo? Nesse fractal menor aqui, ele precisa romper essa região aqui para quebrar a estrutura, certo? Porque senão a expectativa seria corrigir e descer e romper este fundo aqui, certo? Então a gente tem que ficar esperto. Seria muito interessante que ele se mantivesse aqui acima deste fundinho. Seria estranho ele voltar aqui de novo para testar essa região. Seria um pouco estranho. Mas vamos ficar atentos, tá? Na segunda-feira eu vou continuar trabalhando ali no movimento comprador, identificando oportunidades que dê para fazer uma comprinha. Então, de preferência, eu gostaria que ele abrisse com um gapzinho de alta ali, rompendo essa estrutura, validando esta região aqui, né, do fechamento. E aí a gente teria ali uma possível comprinha novamente se ele fizer esse cenário aqui. De preferência também vindo romper aqui a região dos 141 e 200, tá? Então a gente não vai ter novas regiões, tá? Basicamente aqui vou manter o mesmo estudo, tendo como referência aqui o 140 250 como um ponto que ele já tocou aqui para uma comprinha no fractal menor, e essa região aqui praticamente também se mantém, tá? Por conta desse rompimento aqui de topo, ele valida este fundo. Então aqui no 139.400 nós também temos um pontinho comprador. Embora que eu não acharia muito interessante ele voltar aqui. Seria mais interessante ele abrir aqui com gap de alta ou abrir aqui no fechamento para subir lá para o 860. Dependendo se ele abrir aqui no fechamento, dependendo das condições da abertura do mercado, quem sabe até dá para entrar na comprinha, tá? Beleza? O varejo vai estar acreditando no movimento vendedor, né? O varejo vai estar acreditando nisso aqui, pessoal, ó. Vai estar acreditando nesse movimento aqui. Então, é provável que na abertura do mercado o varejo já venha vendendo, né? Eles vão estar olhando também aqui esse canalzinho aqui que perdeu, um canal um pouquinho íngreme, né? Aí depois seria mais prudente colocar assim, né? Ó. Estariam olhando assim, estariam olhando aqui agora essa formação aqui de LTB, né? Topos menores aqui para eles. Eles vão estar convictos ali que é para poder fazer vendas. Então, tomara que o mercado abra ali acima do 250 ali para a gente continuar esse movimento de alta. E aí lá no Doleta, nós tivemos... Eu passei para vocês 3 cenários, né? Nossa, foi sensacional aqui. Passei para vocês 3 cenários. Ele abria aqui dentro, né, abaixo deste topinho e dentro aqui dessa região. Ele poderia dar uma compra
para subir e vir no 630, né? A gente comentou sobre isso. Se ele abrisse aqui, ele subiria para vir no 630 e depois de 630 ele iria fazer uma movimentação de baixa. Abaixo do 733 é dólar para baixo, né? E fez lindamente, fez os dois cenários, abriu aqui dentro, deu a compra, subiu para 630 e deu a venda. Ele não chegou a tocar no ponto aqui, né, do 683, até porque eu acabei refinando essa região aqui para poder entregar ali uma operação com um stop menor, né? Mas se a gente fosse marcar aqui a região compradora, ele pegaria aqui praticamente todo esse candle aqui, né? Então, basicamente o mercado liquidou aqui o fundo, mas ele não veio ali cavar muito abaixo, né? Se a gente fosse refinar aqui só para o pavio deste candle, desse penúltimo candle aqui do movimento de alta, ele teria tocado aqui inicialmente na região. Então, aqui seria a nossa liquidez. E esse movimento aqui é o movimento de captura desta liquidez. É o sweep. E aí aqui nós tivemos a venda podendo ser feita no risco e também deu oportunidade para fazer por confirmação, né? Então, quando ele elimina aqui, ó, ele chega primeiro, finge que vai cair, sobe de novo, elimina a liquidez da máxima anterior, executa a liquidez do bloco de ordens, né? Você vê que ele entra uma grande quantidade de contratos comprados nessa máxima, e aí trava os compradores aqui no rompimento de topo, e aí vem ali o movimento vendedor, coloca o mercado para baixo. Então, nos menores time frames, dá para ver melhor essa estruturazinha que eu estou desenhando aqui agora. Quando ele perde esse fundo, ele já denuncia ali o movimento de baixa, né? Que ele não queria mais subir. Inclusive, depois tem uma entradazinha aqui por confirmação acontecendo no 720. Né? Tivemos aqui uma entradinha de venda, aí o mercado caiu, né? Rompeu ali as mínimas. Depois ele até tentou aqui fazer uma correção, mas não conseguiu, né? Não conseguiu voltar nada. Eu estava esperando que ele voltasse aqui no 710 ou no 718 aqui para fazer uma nova venda. Acabou não voltando, seguiu ali na movimentação de baixo até o restante do dia. Então, o que a gente vai ficar de olho para amanhã? Para fazer uma venda, tá? Então, nós temos essa regiãozinha aqui dos 718 para poder fazer uma venda. Ó. Nós temos esse bloco de ordens aqui. Sem contar aqui na própria parte de cima, tá? Apesar que aqui seria mais interessante refinar aqui essa região. Nós teríamos esse bloco, nós teríamos também aqui essa regiãozinha de base aqui. Tá bem interessante. Esses dois pontinhos aqui já tá legal aqui para poder fazer uma venda, tá? Até daria para considerar aqui também uma movimentação, ó, porque o mercado cai, aí ele dá essa puxada aqui para cima, rompendo aqui o topo anterior e depois puxa para baixo, né? A gente tem uma estrutura aqui de oferta nessa região. Então, o que a gente pode marcar aqui, ó? Pera aí. Então, uma situaçãozinha mais... Eu tô mais interessado por aquelas regiões aqui de cima, tá? Mas eu vou marcar isso aqui também. A gente tem aqui, ó. 1, 2, ó. Aí puxa para cima, rompe o topo anterior, depois puxa para baixo. Então, nós temos aqui uma estruturazinha de oferta também num fractal menor. Então até daria para marcar aqui uma região de venda aqui nesta regiãozinha aqui, ó. Certo? Vou deixar esses 3 pontinhos marcados. Eu tô mais interessado nesses dois aqui de cima, mas vou marcar esse. O risco retorno nele vai ser legal. E a gente já tem aqui, ó, no fechamento de mercado, a gente já tem aqui uma situação de liquidez.
Então a gente poderia ter uma manipulação dessa liquidez exatamente nessa região aqui do 697. Tem liquidez aqui também nessas mínimas. Só não seria interessante ele já abrir com gap de baixa, né? Se ele abrir com gap de baixa, aí ele já vai gerar ali só a continuidade. Então, atenção aqui para as possibilidades de venda no 697. Vamos lá. Nessa região aqui do 710 e na região do 719. Essas três regiões aqui eu buscaria trabalhar na venda. Paulo, você vai trabalhar na compra de dólar? Não. A expectativa vai ser cair. Então eu não tenho nenhum interesse em fazer compras no doleta. Beleza, pessoal? Então esse é o panorama para amanhã e para a semana, né, praticamente. O objetivo aqui do dólar, apesar que a gente vai marcando novos pontos ao longo da semana, mas vamos lá. O objetivo do dólar ao longo dessa semana vai ser vir aqui para a região dos 5.605, tá? O objetivo do dólar é esse. O objetivo do índice é a gente romper a estrutura lá no 141.360, beleza? Então, fiquem atentos para isso. A predominância no dólar é vendedora e a predominância no índice é compradora, beleza? Então, quero agradecer a participação de cada um de vocês. Não esquece de deixar os comentários relacionados ao último pregão, como que foi para você, utilizando ali o panorama de abertura do estudo que foi feito para sexta-feira. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilha essa live aí para poder me ajudar, beleza? Tamo junto, galerinha, e até a próxima.